3 horas da matina. O tempo passava e o meu medo aumentava. Não que eu estivesse com medo do meu inimigo, mas com medo de não estar em condição de combate na hora que ele chegasse, já que a experiência deixou o meu instinto mais sensível do que o de um gato. E por isso eu sentia a eletricidade que vagava pelo ar. Uma eletricidade que, há muito, espantou os morcegos que voavam pela praça, os cães, os gatos e até uma serpente, que não vi de onde saiu, mas que colocou alguns travecos para correr. Essa eletricidade se expandia avassaladoramente. E isso fazia com que eu me envenenasse com a minha própria adrenalina, fazendo minhas mãos suarem, o que poderia me atrapalhar durante o manuseio da minha Tevor TS-12. Mas o fato de que meus músculos, principalmente os dos braços, estavam à beira de uma cãibra. E isso dificultaria a minha movimentação, somando-se a isso o risco de se atuar disfarçado. O que é paradoxal porque, a qualquer momento, eu poderia ser confundido com um mendigo profissional. Tivemos, em São Paulo, o caso do Edmilson. O Edmilson era um detetive meio andrógeno que se vestiu de mulher e foi para uma casa noturna do Largo do Arouche com o fim de saber se o marido de uma cliente estava sendo comido ou comendo. Durante a noite, um cidadão o paquerou de tudo que é jeito. Ofereceu bebida, comida e dinheiro. Só que não teve jeito, pois o Edmilson era macho. Ou, pelo menos, foi até a hora em que ele saiu da balada para perseguir o marido da sua cliente, que saiu com um traveco. Tudo porque o cara que o estava paquerando derrubou-o com uma arma de choque. O amarrou, amordaçou e o jogou no bagageiro de um carro. Então, o levou para uma casa abandonada e o estuprou até o raiar do dia. E mais alguns minutos, também. Só sei que, depois disso, o Edmilson largou a profissão de detetive e virou ator pornô, em Miami, indo para o lado oposto do assunto. Certa vez, teve o caso da Jamile. Sim, a Jamile que, devido a uma benevolência da natureza, não perdia o frescor da adolescência, e se aproveitou disso para caçar pedófilos, limpando a internet por um bom tempo. Contudo, o mérito dela estava no fato de que conseguia pensar como um pedófilo. Com isso, se antecipando a cada movimento de cada um deles. Só que tinha um detalhe: o fazia porque também era uma pedófila. Sim, e se gabava de ser uma desvirginizadora de adolescentes. Principalmente, depois de algumas caipirinhas de morango. Falando tanto que o seu feito chegou à orelha da mãe de um destes afortunados. Uma policial, que prendeu Jamile por pedofilia. Por fim, a eletricidade chegou ao seu ponto máximo. A lâmpada de um poste estourou. E 2 caras, que ocultavam suas identidades com balaclavas e portavam submetralhadoras Uzi correram para cima do mamadão, descarregando sua munição na estrutura do cidadão. Sem mais, como um Clint Eastwood tropical, por um punhado de reais, dei um pulo e com um tiro certeiro arranquei a Uzi da mão do mais alto deles, que saiu correndo como um louco. Conquanto que o outro se escondeu atrás de uma árvore. Escondeu-se inutilmente. Por quê? Com a minha Tevor TS-12, dei 3 tiros no tronco e o mandei ao encontro do mamadão. Sem mais, enquanto eu me aproximava do presunto, vi o brilho do Ford Mustang Shelby GT500, que voou como um raio pela rua Amador Bueno. Assim que cheguei ao corpo, vi que os 3 tiros acertaram o peito dele em cheio. Aliás, o peito dele e as costas de um mendigo que pretendia sair de cena, e não conseguiu nem sair da praça. Ademais, tirei a balaclava do cidadão, deparando-me com um desconhecido. Porém, pelo rasgo da camiseta dele, vi a ponta de uma tatuagem. Logo, lhe rasguei o que restava da vestimenta e me deparei com o desenho de um palhaço. Um palhaço que, agora, ficou caolho.